Seja muito bem-vindo ao programa onde você vai falar sobre os assuntos que você queria conversar e não sabia com quem, mas tinha vontade de falar sobre assuntos que quebram o tabu. Bem-vindo ao Aqui Pode. E hoje a gente está com 2 convidados ilustres. O primeiro convidado é Guadalupe Braga. Se apresente, Guadalupe. Olá, meu nome, como você falou, é Guadalupe Braga. Eu estou psicóloga, cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia e concluindo agora, em novembro, meu mestrado em promoção de saúde pela UFMG. Vamos conversar hoje sobre alguns assuntos relacionados à saúde mental, ao comportamento humano, e você de casa vai adorar. O nosso outro convidado é Alex de Paula. Se apresente, Alex. Rapaz, eu fiquei até com vergonha agora, depois da apresentação de Guadalupe Braga. Eu me chamo Alex de Paula, graduado em Engenharia Civil. Não tenho tanta graduação igual Guadalupe Braga. Sou treinador de MMA, treinador de jiu-jitsu, atleta profissional de MMA e jiu-jitsu. E hoje a gente vai ter bastante coisa para poder conversar aqui. Hoje nós vamos falar sobre depressão, principalmente em homens e crianças. Guadalupe é especialista, né, Guadalupe? Principalmente na área das crianças, não é isso? Isso. A depressão, ela é uma das doenças que a gente considera doenças invisíveis. Porque tem uma pessoa em sofrimento e ela não está conseguindo falar, não está conseguindo pedir ajuda e muitas das vezes nem aceitar. E junta a isso o estigma, né, e o preconceito que a sociedade tem em cima desse tipo de sintoma e da doença. Acredito que há mais tempos atrás existia mais preconceitos. A pandemia, ela trouxe aí essa força para que possam buscar algum tratamento relacionado a doenças que mexem com o sono, porque um dos sintomas que está relacionado com a depressão é a questão do sono-vigília. Então, muitas das vezes, a criança ela já começa a não dormir bem. Já é um sinal. O que é esse sono-vigília? Isso, sono-vigília é a capacidade que o nosso cérebro tem, né? Isso é uma natureza do nosso cérebro já, de que vigília a parte que ele está acordado, que ele está energizado. Olha que interessante. Isso. E o sono é a parte ali que vai surgir na melatonina, no nosso cérebro, ele vai liberando a melatonina, que é um indutor do sono. Também aí é que o nosso cérebro já libera. Nesse momento, vai ocorrendo situações, ou na escola, ou em casa, principalmente filhos de mães narcisistas, que são mães muito controladoras, são mães muito desafiadoras, agressivas, violentas, tóxicas. E muitas das vezes, a relação com essa criança vai fazendo com que ela cada vez mais vá ficando aí com essa qualidade de sono comprometida. E aí ela não dorme bem, aí chega na escola, também aí cai lá o comprometimento do aluno e cai também as notas e a participação do aluno. É porque a gente acha, Ana, que a depressão ela vai mostrar um sinal assim, ou vai ter um exame que vai mostrar algo assim muito claro. E eu sempre falo sobre a depressão, que é como se fosse, tem aqueles filmes, aquelas séries de filmes policiais, de investigação policial, não tem aquelas séries? Uhum. E aí, você vê que eles têm uma espécie de quadro, assim, onde eles trabalham naquele setor, e eles vão colocando pistas lá. Pistas, o endereço do acusado, se quer a vítima, vai colocando ali. E são pistas. E na depressão não é diferente. Então, a criança começou a dormir mal. A criança, ela está... como é que eu posso dizer? A criança está muito irritada. E aí, infelizmente, os pais às vezes acham que é birra. Né? A criança não tem birra. A criança não tem birra. Ela não está conseguindo elaborar as ideias. Não está conseguindo ter... O cérebro da criança não tem uma complexidade alta para entender e explicar. Olha, isso não está legal. Olha, mãe, eu não gostei disso. E aí ela vai cada vez mais ficando deprimida. E ela chega em casa, muitas das vezes, para falar, e o pai e a mãe falam: menina, que coisa, é você que é cheia de mimimi, olha a sua irmã como é, olha o seu primo, você tá vendo, na escola a professora falou que só você é assim. E aí a criança ela vai se fechando cada vez mais. E aí mexe também com a alimentação, é outra pista. Então a criança, você está forçando ela a se alimentar, então ali o corpo dela está falando. E como ela não está conseguindo elaborar e falar aquilo para os pais, ela perde o sabor da comida, ela perde o sabor, o prazer de se alimentar.
E isso é no cérebro. Isso não é a criança que quer ou que acha bonito fazer isso. Então, eu trouxe essas duas pistas, por quê? Porque são as mais fáceis de você perceber numa criança que ela mudou a questão do sono vigília. Mudou o sono da criança, você já começa ali a procurar um profissional ou procura já investigar o que está por trás. Ao invés de falar, é o celular. Porque muitas das vezes o celular, ele está ali porque a criança realmente está sem sono. Ela já está com insônia já. Ela já fica estimulada, já né? fica estimulada. E aí o celular ele já entra como um instrumento já para ajudar ela a ficar naquele momento ali que ela está sem sono. E tudo aquilo que o cérebro da gente treina, ele vai ficando bom. Então, se ela treina o cérebro para ficar sem dormir e não cuida, se os pais não tratam, o cérebro vai ficar cada vez mais bom naquilo que é insônia. E aí você vai crescendo e traz isso para a adolescência, a vida adulta. Uma coisa que eu também percebi, eu tenho um filho de 10 anos, nessa questão da pandemia, foi que eles perderam o convívio com outras crianças e a atividade que eles faziam, né? Atividade física, esportes, né? Luta ou faziam futebol e essas coisas todas que realmente, assim, aumentam a interação com outras crianças. O convívio gasta energia, né? E eu vi casos de várias mães, de colegas da escola do meu filho, que contavam que, assim, acontecia o oposto também. O excesso, né, de comer, o excesso de televisão. E porque não gastavam energia, eles começaram a acumular ansiedade, começaram a apresentar outros quadros. Realmente, tem essa questão da escola, ela é crucial. De ver mesmo o rendimento delas, né? De perceber que a interação delas começa a mudar com outras crianças, né? De perceber que existe uma mudança mesmo no comportamento. É interessante a gente perceber que não é só, né, essa questão das mães serem narcisistas, porque tem muita mãe que quer participar, que quer cuidar do filho, que quer fazer. E aí, às vezes, a gente não percebe, né? São sutis essas mudanças. E eu vejo, por exemplo, que toca muito nessa questão de escola, desenvolvimento na escola, interação e interesse por outras crianças, o quanto que elas começam com isolamento também, né? E não tem algum tipo de tratamento, alguma coisa que as pessoas podem fazer para detectar. Na verdade, tratamento não, uma peneira mesmo para as pessoas poderem detectar isso? Sim. Então, a questão de uma criança conviver em um ambiente que é um ambiente desfavorável a um desenvolvimento saudável. O que é um ambiente desfavorável para um desenvolvimento saudável? É um ambiente que a criança é validada. Então, muitas das vezes as mães não validam a emoção daquele filho. Ele está triste, mas fala que você está triste porque quer chamar a atenção. E aí está invalidando. E aí essa criança ela vai aprendendo o seguinte: olha, estão me ensinando que o que eu sinto não é importante, não vale. Então, realmente eu não valho, realmente a culpa é minha mesmo, eu mereço estar dessa forma. Então, quando eu trago as mães narcisistas, é que os maiores índices de adoecimento, de depressão, são filhos de mãe narcisista. Guadalupe, então você quer dizer que mães que não são narcisistas, os filhos não desenvolvem? Desenvolve. Por quê? Porque também é uma questão genética. Quando você fala de depressão, você fala de biopsicossocial. Ou seja, há uma herdabilidade. Ou seja, há uma questão genética que muitas das vezes os pais já têm. Há a questão social que você falou que é muito importante e o Alex está aqui. Eu acho importante, a gente estava aqui conversando, da questão do esporte. Porque o que eu percebi muito na pandemia, as crianças, elas estavam com muito bruxismo. E inclusive, eu tenho uma paciente dentista e ela falou isso, Guadalupe. O consultório encheu de crianças que ou quebravam os dentes ou com muito bruxismo. Por quê? Porque deixou de fazer aquela atividade, aquele esporte. Deixou de fazer aquelas atividades que você consegue extravasar alguns hormônios do estresse. Então, quando você fala de um tratamento, em primeiro lugar, Ana, o tratamento da depressão é preciso primeiro que a gente consiga detectar que depressão é. O grau, talvez? Talvez também, porque tem várias depressões. Tem a distimia, que é um tipo de depressão. É uma depressão. Que é a distimia? Então, a distimia é uma depressão que ela é crônica. Ela não é aguda. O que é crônico? Que você ali nasce daquele jeito e a vida inteira você vai permanecer daquela forma. A gente considera como se fosse uma depressão menos grave. Por quê? Porque é como se você vivesse com uma nuvenzinha cinza em cima de você. Sabe aquela pessoa que você vai para o aniversário, tá os coleguinhas, todo mundo alegre e ela ali? Não.
não queria ir. Tá ruim isso. Então, ela tá sempre se arrastando, tá sempre reclamando. Ó céus, ó vida. Tá sempre assim. É um tipo de depressão, tá? É porque é menos grave que não deve ser tratada? Não. Deve ser também tratada, porque ela traz evolui, prejuízos. né? Ela evolui. Tem a depressão isolada, que é a depressão maior. Ou seja, é uma depressão que a gente chama de pura. De que você só desenvolveu aquela depressão, você não teve episódio de mania ou de hipomania. Só depressão a vida inteira. Desde criança você teve uma depressão, melhorou, depois passou 3, 4 anos, aí melhorou, aí teve outra recaída. E tem depressão bipolar, que é a bipolar tipo 1 e a bipolar tipo 2. A bipolar tipo 1 é muito mais fácil da gente diagnosticar, porque você já percebe a pessoa que ela tá muito eufórica, a pessoa tá com a libido muito alta, tá cheia de energia. Aquele caso daquela moça que namorou com um morador de rua. Isso, aquela situação que teve. Isso, e ali ela tem esse diagnóstico, porém não tratava. Ela sabia já, né? Ela convivia muito na igreja e às vezes a pessoa espera, né, que muitas das vezes a religião ela vá anular um tratamento. A religião ela ajuda muito, só que se você anular o tratamento médico, aí é um perigo. E tem a tipo 2. A bipolar tipo 2 é um tipo de depressão que a literatura mostra, os artigos mostram, que para você conseguir fechar um diagnóstico é depois de 13 e 14 anos. 13, 14 Bipolaridade? anos. Por quê? Porque é uma hipomania. O que é uma hipomania? Você tá com o cérebro energizado, você tá com muito pique, com muito ânimo, muita criatividade, tô com muitas Seria o mesmo ideias. Que o toque, talvez? Não, você tá como se fosse... Você dorme pouco, você trabalha muito, e aí falam assim, olha, fulano trabalha muito, poxa, aí é bem visto. Então, ela é um pouco assim, ela fica ali disfarçada no que é bem visto na sociedade. Que Dando é você é uma pessoa cheia de máximo, energia, né? dando o seu máximo, exatamente. E aí, 13, 14 anos, agora por quê? Porque você só vai ao médico, psiquiatra, quando você está com depressão. Você não vai contar na fase de mania. Na fase de mania, que é a fase Que é a questão de euforia. Isso, a questão de euforia. Eu não vou no médico, eu tô me sentindo muito bem, tô com muita libido, tô cheia de energia. Eu conversei com um colega agora, a gente vai abrir uma sociedade, já vou abrir um negócio agora e depois os negócios vão lá e fecham e falam, porque você abriu só naquele momento ali de euforia. Na verdade, existem 2 momentos da bipolaridade, Isso, né? a gente, que é a mania e a depressão. Isso. A mania é um momento em que ele tá mais alegre, né? É um momento Isso. que ele tá em êxtase mesmo, né? Isso. E também não é um pico que muda da noite pro dia, né? Ele tem um tempo para ele alterar. Mas diz que quando ele entra na depressão, ele cai na profunda depressão. Exato. Por né? quê? Porque tudo que sobe, o cérebro sobe, ele vai cobrar. Depois, quando ele cai e você cai se arrependendo do que você falou. Eu falei isso, foi você falou. Eu fiz isso, foi você fez isso. Eu pedi para sair do emprego. Eu traí o marido, ou o marido trai a mulher. E a gente vê que eles sofrem muito com isso. As pessoas que traem porque estavam na fase de mania também sofrem muito. E aí a gente chama isso, para quem está em casa, consegue entender, de como se fosse o 220 e o 110. Ou a fase fogão e a fase foguinho. Entende? Então, quando eu tô é como se você imaginasse... E a depressão, a bipolar, ela tem várias formas de ser. A gente chama de várias combinações. Porque a depressão bipolar, ela nunca é igual nas pessoas. Não é igual. A que X tem e que Y tem não são iguais. Os sintomas, eles são iguais, mas a forma com que se apresenta no teu contexto de vida, na tua subjetividade, no teu trabalho, é diferente. E aí... O que é a depressão? Para ficar bem claro aqui, é como se a pessoa tem várias combinações. Uma das combinações, o teu humor, ele tá para baixo, tá deprimido. Mas os teus pensamentos estão muito acelerados, energizados. E aí o que acontece com isso? O seu cérebro começa a cobrar de você. Você não fez isso, mas você fez errado. Você tem que fazer aquilo hoje, mas você não fez ainda. O que você fez ontem tem que repetir hoje. Só que você com o humor deprimido. Essa é uma depressão chamada depressão mista. É o inferno na Terra, quem tem depressão mista. Por quê? Porque o seu cérebro está energizado, cobrando de você fazer muita coisa. Mas ao mesmo tempo ele te julgando para baixo, né? O seu humor para baixo. E aí o que acontece? O que é humor para baixo? A depressão, quem tiver em casa para querer entender assim de uma forma bem clara, imagina energia. A energia está baixa. É como se a pessoa vestisse uma capa assim de chumbo.
e andasse com aquela capa assim pesada, assim, tudo que você vai fazer, o corpo tá pesado, até para lavar um cabelo, para tomar banho, escovar o dente. Então, assim, como você falou, como é que trata isso? Primeiramente, tem que sentar com um profissional especialista, né, que é um neuropsicólogo, que é um psiquiatra. Senta com eles e você vai falando, ele vai te perguntando, por exemplo, nos últimos 15 dias, você se sentiu irritada? Nos últimos 15 dias, você se percebeu com muito sono? Porque a gente acha que a depressão é só ficar triste chorando. E tá atrapalhando todo mundo. E aí, se tu não vai no psiquiatra, na depressão, e infelizmente, de alguma forma, ele não conseguiu pegar as informações assim em um tempo hábil para te ajudar no diagnóstico, ele vai te tratar como depressão única, só que tu é bipolar. Aí vai acontecer o quê? Os suicídios. Porque se eu tô com depressão e a minha depressão é bipolar, não é a pura, e ele me dá um antidepressivos unicamente, eu faço o quê? Eu vou lá para cima. Agora, minha energia e aqueles pensamentos que eu tava com pensamento de desesperança e de suicídio, eu tava com pensamentos, mas eu não tinha energia para colocar em prática. E a medicação agora, ela vem, porque vem errada muitas das vezes, ela vem e me coloca para cima. Então, é importante a pessoa entenda que tipo de depressão ela tem. É interessante você falar isso, porque eu vou trazer 2 pontos. Crianças, né, que não foram diagnosticadas, descobriram-se depressão por conta do suicídio. Criança não entende o que é a morte, né? Eles eles veem muitos jogos, às vezes, assim, e se entende que o quê? Morreu, vai dar o reset, vai voltar tudo normal, né? Caiu lá embaixo, ou pulou na frente de um carro, não sei o que, não, tá tudo certo. Eles não sabem que a morte acaba tudo, né? E aí, vi várias situações de pandemia dos pais, né? Regrando mais os filhos, colocando os filhos de castigo, né? Cortando, que seja telefone, brincadeira e etc. Naquele momento tão intenso, e elas provocando o suicídio sem noção do que era. E ainda temos, seria vamos dizer assim, que é o suicídio sem conhecimento, né? Sem noção do que é a morte. E, de contrapartida, os adultos. Até mesmo pessoas comediantes, né? Pessoas que brincam com humor. Acho que o Alex, você tem uma história assim, não tem, Alex? Tenho. Então, até eu corroboro com tudo que você falou. Eu até trouxe algumas coisas que eu tinha estudado um pouco antes para a gente poder falar sobre o assunto, que é um assunto assim totalmente sério e extremo, né? Que a gente está falando que essa depressão é a doença do século, cara. Né? E você tocou num assunto aí que quando as pessoas procuram as pessoas estão na igreja, nem acham que tem depressão, acham que tudo é questão espiritual, né? Exato, Alex. Em Marcos 2,17 fala assim, olha, Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, e sim os que estão doentes. Então ele já falou isso em Marcos 2,17, mostrando que nem sempre é questão espiritual. A depressão, e quem falou isso foi Jesus. Não foi eu que li algum artigo, nada não. E na verdade a depressão, o que acontece? Ela é uma melancolia, é uma doença da alma, é uma tristeza física da alma ali, né? Que ela traz uma exaustão física, mental. Então isso é muito complicado de lidar. E as pessoas pensam que não é nada, é uma mania só que o outro tem, né? Ou uma fase, né? Ou uma fase, exatamente. Ou passa uma fase, ou um mimimi, né? Que a pessoa tem. Exatamente. Ou porque não está ocupado, ou porque é falta de ocupação, ou porque a pessoa quer chamar atenção. Chamar atenção, né? Exatamente. Quer chamar atenção. Tem uma tendência que eu vejo muito da depressão, que as pessoas entendem que é o vitimismo. Porque o que acontece? Uma pessoa com depressão, ela tem uma tendência de levar as coisas pro lado pessoal. Ela tá tão sensível à dor, né? É igual quando a gente se machuca. Pensa, você machucou um dedinho do pé. Chutou, quebrou o dedinho. Onde você for, alguém vai pisar no seu pé. Onde você chegar perto, alguém vai encostar no seu ferido. E não é mentira. Realmente dói, de fato. E a depressão não é diferente disso. A depressão é uma ferida aberta que dói. Então, a gente tem uma grande tendência de atrair muitas coisas e enxergar essa tendência
de que, é pessoal, a pessoa tá fazendo isso comigo porque ela quer me atingir, ela não gosta de mim, ela tá pensando mal. Mas é um mecanismo do cérebro, ele já tá programado para aquele pensamento, não é isso? É interessante isso. O Alex falou uma coisa muito interessante da melancolia, e você também trouxe essa questão da ferida. O que acontece? Uma das minhas especializações é em terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? É uma abordagem da psicologia pautada na ciência e com evidências científicas para a gente tratar esses transtornos mentais. E o que é que isso traz, né? Essa abordagem. Todos nós temos nossas crenças. E as crenças são construídas aonde? Lá na minha infância. Ali, né? Ali com meus pais, ali com minha família, na escola, ali na infância eu vou crescendo e vou passando por situações, uma discussão com o pai, um aniversário que fizeram, sei lá, para o meu irmão, mas não fizeram para mim, o presente que deram melhor para o meu primo não deram para mim. E aí você vai crescendo, ou um bullying na escola que é muito sério, que é uma violência, né? Esse nome bullying eu acho que romantiza, mas é uma violência. Então, aí você vai crescendo com suas feridas, certo? E vai ainda mais invalidando elas, achando que é errado você sentir elas. Aí o que acontece? Aí eu venho para um relacionamento na escola, sei lá, na adolescência, tá ali, sei lá, os 16 anos, começa ali aquele namoramento, e aí acontece algo comigo, ou uma colega também não me colocou num trabalho em equipe, aconteceu algo que eu vou me pegar sofrendo muito com aquilo, e é um gatilho, né, para depressão. Perfeito. Os traumas, por quê? Porque as situações do dia a dia é o dedo na ferida, ou o tal do gatilho. É por isso que é importante o autoconhecimento, que é feito com a psicoterapia, porque no autoconhecimento você vai conhecer quais são suas feridas. Quem é você, né? Quem é você. E aí, quando a gente fala da melancolia, a pessoa começa a ficar melancólico. E o que é isso? Esse termo depressão, ele foi tirado da engenharia, da geologia. Porque a depressão é algo que é um afundamento, é um vale, assim, né? É algo que baixou. Então, a melancolia, ela sempre existiu. Olha aí o Alex trazendo. Só que naquela época que o Alex fez a leitura, não tinha a ciência como hoje. Que veio depois aí do iluminismo, né? A ciência. Quando tem a ciência vai fazer o que agora? Não, vamos lá. Vamos estudar esse cérebro. Vamos estudar esse comportamento humano. O que acontece dentro? Cadê? Qual é a área? E tem lá sistema límbico, que é a área das emoções. Vamos entender essa área das emoções. Tem lá também o lobo pré-frontal, que é a parte que se toma decisões. Quando você adoece da depressão, há um desbalanço neuroquímico. A serotonina está em desbalanço, a dopamina está em desbalanço, a endorfina está em desbalanço, que é justamente ali na adolescência, saindo da infância, que é um luto ali, vindo para a adolescência já. Então, na infância, tudo que tu passou está ali guardado, tu não soube lidar com aquilo e nem te ensinaram a lidar com aquilo. Porque nunca ensinaram a criança que está triste, que ela pode ficar triste, que você tem que entender porque está triste. Não, a gente tem aquele filme Divertidamente. Perfeito, eu sempre falo dele. Que eu amo também, né? Que ele fala exatamente disso, né? Sobre a aceitação do convívio com a tristeza, que é uma emoção estrutural. Emoções estruturais são as emoções que a gente tem natural do nosso próprio corpo e fisiologia. Medo, tristeza, raiva, alegria, nojo. São estruturas que defendem o nosso corpo e sinalizam o que acontece. Então, a tristeza, ela é uma condensadora, vou chamar assim, né? Uma condensadora de emoções. Ela é a transição, por exemplo, da raiva para a alegria. Ela não consegue transitar de uma para outra diretamente, ela precisa ser tratada. E para ela ser tratada, ser sentida e compreendida, é necessário sentir-se a dor. E o que a gente está vivendo hoje é que as pessoas querem ignorar a tristeza, né? Aquela alegria tóxica. Isso. Não se pode ficar triste hoje, não pode, não. Porque ficar triste é fracasso, ficar triste a vida daquela pessoa é ruim. E a tristeza, ela não tem como, é como tirar um membro do próprio corpo. Não tem como você negar que você tem um braço, que você tem uma perna, que você tem nariz, que você tem 2 olhos. Não tem como, você tem, de fato. E precisa viver, tem que acontecer, né? Tem que conviver com ela, né? Inclusive, quando você fala em conviver com ela, eu endereçar. Eu dar nomes. Essa tristeza, ela veio de quê? Olha que bacana. Então, eu sempre chamo da regulação das emoções e a semântica das emoções. Porque a pessoa, às vezes, ela fala assim, tô triste. Por quê? Porque tô triste. O que é a semântica? Não. A semântica é o quê? Por exemplo, por trás de uma tristeza, eu preciso entender essa semântica das emoções, que, por exemplo, por trás de uma tristeza, tem uma pessoa que foi... O motivo. Aconteceu alguma situação que fez ela se sentir de alguma forma desprotegida.
O que fez ela sentir aquilo? Isso, ou algo fez ela se sentir excluída. É uma semântica das emoções. E a raiva? A raiva, eu me senti, de alguma forma, eu fui... Como é que eu posso falar? Eu tive uma situação em que eu me senti invadido. Eu me senti frustrado. Então, quando você vem para essa semântica, você já vai dando nome às situações. Porque se você não dá nome e endereça qual o pensamento que vem junto, porque toda emoção, ela vem junto com o pensamento. Não é um botão que você aperta, por isso que falam, fique calmo. Como se fosse condensador, né? Fique calmo. E aí, eu acho que o Alex, ele pode até trazer pra gente essa questão mais do ficar calmo aí, porque ficar calmo não é assim, apertar um botão. Eu tenho que buscar estratégias, eu tenho que me conhecer. É porque, na verdade, o que acontece? E hoje a gente lidar com um público muito preconceituoso, desinformado disso, né? Que acha que logo o estado depressivo é uma deformação de caráter. Não. E não é deformação de caráter. O cara não quer trabalhar, o cara não quer levantar. Acham isso mesmo. E não é. Isso é doença. E essa parte que a gente está falando desses sentimentos que a gente tem que conviver com ele é super necessário mesmo. Um exemplo. Quando a gente está numa guerra, se você está numa guerra, de tiro comendo para tudo que é lado, dos dois lados, se você não tem um medo... Isso. O medo te mata. Você sem medo, ele te mata. Aí você entra lá de peito aberto no meio do negócio, você tem que ter esse medo. Você está numa luta, você está lutando. Se você não tiver aquela pontinha de medo para você se defender, você fica muito exposto e logo é nocauteado. Portela fala que medo é prudência, né? Que existe uma diferença muito grande entre o medo e o pânico. Exatamente. O medo é estado de alerta, o que te faz tomar cuidado e te mantém vivo. Exatamente. O pânico te paralisa. E a falta de medo é inconsequência. Então, se você não tem medo, você não vai ter cuidado. Não tem cuidado, você não vai observar nada. o que está acontecendo. Você não vai ter uma série de fatores que te ajudam a sobreviver ou até mesmo a acertar em algo. Então, exatamente. Realmente, você ter medo é um sentimento super necessário. De extrema necessidade. Aí a gente fala assim, da tristeza, do medo. Fala assim, eu não posso ter isso. Tem que ter. O medo o medo só não pode ser maior do que a sua coragem. Isso é. Inclusive, quando você falou do medo, falou do pânico. Aí eu posso acrescentar. Né? Aí tem a ansiedade. Que ela já é o quê? Ela é uma... Você está antecipando esse medo já, olha aí. Exacerbado olha ainda, como é que né? Você já... Isso. Viver o medo de algo que ainda nem aconteceu. E olha, eu vou falar uma coisa que é muito engraçada e que ajuda muito. Algo que não existe. A ansiedade é o medo de algo que não existe. É algo que você não queria que acontecesse. E o medo de que aquilo pode ser possível de acontecer te causa tanto dano que você sofre por algo que não existe. Só que acontece com isso aí? Aí vem a neurociência. Eu fui lá estudar, deixa eu ver que situação. O que é isso que acontece, gente? Que fenômeno é esse? O que acontece? O cérebro da gente, ele não detecta o real do imaginário. Aí que entra o autoconhecimento. Aí que entra você saber lidar com teus sintomas. Por quê? Porque senão você não sabe. Porque o teu cérebro, se tu pegar agora, começar a imaginar. Imagina uma cena aí ruim, qualquer coisa. Ou pega só uma foto de uma pessoa e imagina ela morrendo. Você se pega chorando. Tem certeza. E aí o choro, o que é isso? Olha o que a emoção faz com o teu corpo. Então eu tenho que conhecer as emoções para saber o que ela faz com o meu corpo. Porque elas não são algo abstrato. A emoção é emocional. Não, ela é fisiológica. O nosso corpo, ele recebe uma descarga de adrenalina. E aí as nossas mãos, elas vão ficar... Né? É orquestrado por esse medo, ou seja, uma orquestra fisiológica que vem do medo, da ansiedade, que vem uma adrenalina e um cortisol junto, que as minhas, que do ponto de vista da sobrevivência, o nosso cérebro entende que tem que tirar o sangue das extremidades, da mão e dos pés, e ficam gelados e trêmulos. A face fica assim pálida, porque o cérebro entende que tem que enviar todo o sangue para a parte mais importante do corpo, que é o coração. Por isso que ele fica bum, 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 bum. Você sente ele aqui. Os vasos ficam mais constritos, por isso que muita gente infarta e jovem, com saúde, porque para que o sangue passe por ali daquela forma, a oxigenação do sangue não está funcionando da ponta da cabeça até o dedo do pé. Por isso, inclusive, o raciocínio lento, né? O raciocínio lento e o apagão também. Porque é como ele falou, eu estou na guerra.
Então, meu cérebro não vai parar para dialogar com ninguém. Ele Vai perigo, tentar sobreviver. luta ou fuga, ali na hora, a adrenalina, o intestino, ele tem que esvaziar, o número 1 e o número 2, ele vai ser esvaziado, porque quando a gente come alguma coisa, a gente fica como? A gente fica ali um pouco cansado, mole, e aí, então, é toda uma orquestra. Então, se tu não entende o que está acontecendo, quando tu começar a ter ansiedade e o medo, aí tu sente isso no corpo. Cada vez que você percebe que está tendo isso no corpo, piora mais ainda, meu Deus do céu, eu vou morrer, e vai piorando. Por isso que muita gente melhora quando está no caminho do hospital. Você está com uma crise de pânico, e no caminho do hospital... Ela já se sente atendida. Ela já melhora. E aí você tem que ter todo esse entendimento, porque quem está com crise de pânico, ela quer ser ouvida e sentir seguro. Né? Ela quer sentir seguro. E se eu não entendo o que são as emoções, como você trouxe aí, que é um cérebro saudável. Eu falei aqui que a doença da alegria tem a doença da alegria, em que eu tô com muita euforia, que eu tô com muita libido, muita energia, não tô sabendo entender o que é isso. Então, se eu não parar para dar nomes, eu fico triste quando isso acontece. Mas quando eu vou para casa de tal pessoa, isso acontece comigo, eu percebo que eu já fico lá com o coração acelerado. Eu me sinto fragilizado ou fraco, que é importante ou também. Ou fraco, né? Desprotegido. E aí entra... Muitas das vezes... Vulnerável. Isso. Vulnerável, desprotegido. E aí vem... no homem, eu vejo muito que o homem... a mulher, ela vai chorar e vai pedir ajuda, vai falar que está passando problema. O homem, ele vai para onde? Ele vai para a mesa do bar, com um colega. Ele vai... Porque o álcool, ele tende a aliviar muito isso. E é bacana. O álcool, ele chega ali no cérebro, nessa parte pré-frontal e reduz ali todo esse mecanismo que tem de você pensar, de raciocinar. Aí você fica ali rindo, você começa a dançar e passou. Tô bem, passou. Mas e aí de novo, vem de novo e você não resolveu, não né? Resolveu. Gente, e aí? Tem um filme que fala assim, homens são de Marte, mulheres... Eles são de Vênus. Cara, é isso. É isso, assim. Parece que são dois mundos totalmente diferenciados, né? E totalmente diferentes. Porque, olha pra você ver, eu trouxe alguns dados que falam assim, 15% da população mundial, em alguma época de sua vida, vai passar por depressão. 15% da população mundial. E 15% dos homens vão passar por depressão na andropausa. O índice nas mulheres são muito maiores pela variação hormonal. Principalmente na menopausa, o que a gente estava conversando. Já vem um pacote junto já. Por que a gente sofre tanto, Por quê? Por quê? Pelo amor de Deus. O que acontece? Assim, é hormonal. A gente tem que entender que a gente tem hormônio, Ana. Aí tem hormônio. Hormônio é a palavra mais próxima de demônio, né? Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? E aí, a gente pode falar o quê? Da TPM. Que há a doença da TPM, que é o transtorno disfórico menstrual, Alex. O negócio ainda é pior do que você a pesquisa... Transtorno de quê? Transtorno disfórico menstrual. Tem um CID-10 para isso. É um transtorno mesmo. Tem o código na classificação internacional das doenças. Por quê? Porque tem mulheres que nesse período pré-menstrual, elas têm uma mini depressão. Irritada, pra comer muito doce. Olha, por que comer muito doce? Né? O nosso cérebro, quando ele tá numa situação de perigo, que é o estresse da TPM, ou seja, o que for, ele faz o quê? Ele já entendeu, olha, perigo. Então a gente tem que manter a sobrevivência dela, ela tem que comer muita coisa com muita caloria. Tem também a questão do chocolate que tem exato, isso aí. Como é que chama aquele... A serotonina. A serotonina, que a gente tem baixa, cada né? prazer, isso. Aí que acontece? Já virou uma doença. Tem mulher que todo mês é isso, ela briga, ela termina. Inclusive, eu não trouxe esse dado, mas inclusive, tem situações judiciais em que a mulher, ela tem a sua pena atenuada. Porque o advogado conseguiu provar que ela tá na TPM. Mas eu também não duvido. Brasil. Não. Pois não duvida não. Olha aí, nossa, o jeito que ele falou, Brasil? parece que ele já sofreu bastante aí, né? Não, mas não é. Hormônio é um negócio do cara, não é? Então é algo que eu preciso me conhecer e entender por que você falou aí os 15%. Quem tá, às vezes, ouvindo, acha que é pouco. 15% vai ter. É muito. Então, assim, aí o que acontece? Aí, a depressão, ela é incapacitante. Você fica sem... Você é um excelente profissional, mas você começa a pensar negativo, começa a achar que tudo vai dar errado. Inclusive, sabe o que acontece com a depressão? Muitos casos. Tá lá, a pessoa namorando com um cara. Aí, muitas das vezes, o cara tá com depressão e não sabe. Porque é muito difícil o cara ir lá e querer, né, aprofundar esse diagnóstico. Por causa da nossa cultura. E aí, ele começa a dizer, não, você é muito pra mim.
Eu não mereço você. Mas por que você quer terminar comigo? Não, porque eu acho que eu não tô lhe fazendo bem. Eu não sou algo bom pra você. O cara, ele tá tão deprimido que até um copo d'água que você leva pra ele, Ele se sente. exatamente, ele acha que é um peso na sua vida, não me desculpe. Entende? Então, assim, ela é muito mais, assim, do que a gente às vezes tá buscando É mais comum, né? É, A gente exatamente. pensa que é bobeira, mas não é não. É muito mais comum que você tá Muito falando. comum e mexe, sabe em que também? Na libido do cara. E da Muito. mulher também. O cara tá achando que a sexualidade dele tá aqui. Quer dizer, tá embaixo, mas tá aqui. Se ele não cuidar daqui, da questão química, da serotonina, da dopamina, da ocitocina, que é né, a química do tesão e do orgasmo, aí ele começa a achar que... Aí ele vai pro urologista. Aí gasta muito dinheiro, aí gasta e chega lá não resolve. Por quê? Ele tá com pensamentos sobre a autoestima dele baixa. Às vezes ele tá se achando, tá se comparando, e a indústria pornográfica, ela detona a vida sexual dos casais e do homem. Totalmente, eu também acho. Mentira, Não né? é? Cá Você entre não nós. acha? Totalmente. Não é porque você assiste ali, você assiste e fica se comparando. Você compara os membros físicos que você está vendo, sexuais dos homens ali, tamanho, não sei o quê. Você fica comparando com o seu, você já começa a achar que você, poxa, então acho que eu não sou tão bom nisso. Ou você também aprende que dá prazer à mulher. É naqueles vídeos ali. Aí chega na mulher em casa, não é assim também. Monta na mulher em casa. Não é? doido. Isso. Ela vai tomar um cu. Não é? Chega na mulher em casa e se ela não soubesse posicionar e falar, cara, calma aí, não é assim não. que E o tá cara, assistindo, hein, meu às vezes, filho? às vezes ele quer ficar 2 horas com a mulher porque viu no vídeo achando que isso é ser homem. Então, há também um peso também grande para eles e um adoecimento também por causa de questões de comparação. Que a depressão, como a gente falou, ela precisa só de um gatilho, muitas das vezes, né? E o interessante, assim, necessário para quem está sentindo que tem algo de errado. Talvez você não está com tanta vontade mais de sair. Talvez você não está com tanta vontade de conhecer novas pessoas. Talvez você está se sentindo mais cansado. Você está percebendo que você está mudando. Uma das maneiras de você lutar contra isso é, primeiro, procurar ajuda. Alguém que te ajude a entender o que você está sentindo. Converse com um especialista que vai te ajudar a entender qual que é o momento que você está, o que está acontecendo dentro do seu corpo, dentro da sua mente. Outra maneira também de combater a depressão é pela dopamina, né? Esportes. Maravilha. Como a gente tem o caso da luta, né? Exatamente. Você tem alunos ou pessoas que procuraram pandemia, alguma coisa assim que você viu uma procura maior por causa de... Sim. O que aconteceu? A gente viu e ficou bem evidente esse cenário na época da pandemia. Na época da pandemia, eu estava dando aula numa academia, dava aula comercial numa academia e tinha bastante aluno. Então veio a pandemia, do jeito que todo mundo sabe, e uma das partes que restringiram foi a própria academia. Então fecharam as academias. E inicialmente eles me procuraram, eu fiquei 1 mês dentro de casa, porque a gente não tinha conhecimento nenhum. Ninguém tinha conhecimento nenhum do que era a doença. Logo no começo da pandemia, há 2 anos atrás. Nós não sabíamos o que era a doença. Então, pessoas apenas morriam. E passaram que era muito complicado. Então, não tinha essa ciência, esse conhecimento de o que era. Então, fechou todo mundo, foi prudente, beleza. Nessa época, eu concordo muito bem. Só que, passado 1 mês, eu vi que falar assim, cara, não vai ter jeito. Ou eu vou trabalhar, ou vou morrer aqui dentro com fome, ou eu tento trabalhar de alguma forma para poder sobreviver e morro dessa doença. Então, eu fui. Sim. E o pessoal começou a me procurar, os alunos que já eram da academia, começou a me procurar, a princípio, por apenas parte física. Cuidar da parte física. Então, aí começou. Mas passado mais 1 mês, aí começou algumas pessoas me procurarem exatamente por causa da parte psicológica. Psicológica, acredito que sim. Totalmente psicológica. Falava assim, cara, eu não aguento mais ficar em casa. Vamos dar um jeito da gente sair. E a maioria tinha academia em casa, só pra você ter ideia. E eles falavam assim, eu falava, você quer que vai na sua casa? Não, eu quero, mas a gente vai fazer na pracinha aqui perto aqui. Bom que a gente vai ver pelo menos carro passando, esse negócio todo. Sim. E foi ajudando demais. Ajuda. Eu tinha aluno até pouco tempo desse para trás, que a gente, desde o início da pandemia até agora,
a gente fazia aula assim constantemente. E o que foi ajudando. E eles dando declaração mesmo, que foi ajudando. E eu já dei aula para a família toda. Começava dando aula para uma pessoa, aí de repente, minha esposa vai fazer amanhã, vamos fazer. Aí de repente os filhos deles já vinham. Todo mundo fazendo. Aí fazendo aula para poder sair daquela rotina, para aproveitar e alimentar a endorfina. É, isso mesmo. Né, Isso mesmo. Para poder fazer toda essa parte. Porque, veja bem, eu até trouxe um outro dado, que, na verdade, a gente vai falar que a parte da depressão, não resumir, mas vamos falar que existe os dois temas. A parte endógena, que é de origem interna, né? Que são as glândulas, hormônios, a química do organismo, a carga de elétrica do cérebro. Perfeito, né? perfeito. Que a gente que passa essa parte fisiológica, né? Física. Perfeito. Química, e a parte exógena, ou reativa. Né? Que é a parte externa, né? Isso. Que a gente vai lidar com a parte externa, que são tudo que envolve a parte do ser humano externo, que é o quê? Relacionamento, perdas, traumas, A vivência. pecados mesmo, as pessoas que sofrem com injustiça. Então, tem toda essa parte. Então, na parte do esporte ajudou muito essa turma. E os dados que a gente tinha, olha, eu tinha até falado daqueles 15% da população. 20% dessas pessoas que têm depressão e não tratam, cometem suicídio. É o dado, né? Da campanha de prevenção suicídio, né? Isso. Isso é muito sério. Aí você falou, e para cada pessoa dessa que conseguiu, tem 7 que tentou e não conseguiu. Exatamente, aí que fala também. 80% das pessoas que cometem suicídio por depressão ou doença mental, se tratados, poderiam não cometer esse suicídio. E quando fala suicídio é um negócio muito sério. Porque na palavra de Deus fala assim que o suicídio é a única morte que não é perdoada. Então, quando a gente fala que é uma doença muito séria, é séria por causa disso. A gente tem também, né, a questão de que quando uma pessoa morre, não é só ela quem perde a vida. Exatamente. Né? Os entes queridos, amigos, eles perdem. E existe uma carta que eu já vi no Instagram que ele fala que se uma pessoa, antes de se matar, soubesse a falta e o buraco que ela causaria antes de morrer, ela não morreria. Todas as pessoas. A gente, às vezes, porque a depressão faz a gente acreditar que a gente não é amado. Que a gente realmente não significa e não serve pra nada. E essa é infelizmente, uma mentira do cérebro. E a gente não faz ideia de como somos amados e a tamanha falta que a gente pode fazer. Essa carta conta uma história de uma pessoa que sonha que ela se mata e ela, em espírito, volta pra casa e ela vê a família sofrer. Ela vê a mãe chorar, ela vê o irmão chorar, ela vê os amigos se arrependerem, se sentirem responsáveis. Nossa, eu poderia ter feito algo, poderia ter falado, porque eu não atendi aquela pessoa, porque eu não fui aquele dia. Meu Deus, eu poderia ter evitado. As pessoas começam a se culpar pela morte, querendo fazer mais alguma coisa por essa pessoa. E às vezes, o passo que a gente tá de não fazer isso é falar, né? É falar sobre o assunto. O primeiro ponto é falar sobre: estou me sentindo mal. A gente não sabe, né? A grande maioria não vai saber que tem depressão. Então, primeiro, entender que tem algo de errado. Sim, eu me sinto diferente do que eu era, diferente de tudo que eu sabia lidar, de como eu me sentia. Procure ajuda. Segundo ponto, aceite ajuda. É importante que existe tratamento para tudo. Mas só existe cura quando a gente quer ser curado. Eu sempre vou usar a palavra gente, porque além de me colocar no lugar dessas pessoas, hoje eu consigo enxergar algumas dessas situações. Eu já fiz terapia por muito tempo, eu tenho hiperatividade física e mental, tenho TDAH. E foi uma das coisas que me ajudou. E uns dias atrás eu agradeci a minha psicóloga. Falei, olha, muito obrigada por tudo que você tem feito por mim. Eu tenho tido uma resposta muito boa e tal. E ela me agradeceu de volta. Ela falou comigo assim, obrigada por corresponder ao tratamento. Ana, uma coisa interessante que você falou. Pior do que não falar é não saber falar. Por que acontece? Né? Tem pessoas que estão passando por uma depressão. E tu acha que não deve falar. Não pode falar. Porque se falar, vai dar coragem dela fazer. Não, tu não pode falar, porque ela tá querendo só uma plateia para falar mais, para chorar mais.
Então, quando você sabe falar, o que é falar? As pessoas que elas estão caminhando para um adoecimento mental, para ficar deprimida, elas estão precisando serem ouvidas, serem vistas. E aí, quem que diz isso? Não é eu, a opinião pessoal minha. Isso é Maslow. Maslow é um psicólogo, ele tem PhD em psicologia, ele é norte-americano, e ele pesquisa a pirâmide há mais de 50 anos, foi ele que pesquisou e vem corroborando com essas pesquisas a pirâmide das necessidades humanas. Nós somos seres que sentimos necessidades. E aí já vem Vygotsky que fala que nós só nos percebemos através do outro. Então eu tenho necessidade de me relacionar. Olha ele falando que o cara não queria, que o cara lá tinha academia em casa, mas queria fazer lá com ele para ter contato com pessoas. Então quando essa pessoa, ela tem contato com gente em casa, mas é um contato tóxico, adoece, porque ela vai falar, eu falo com minha filha, eu converso com ela para ela melhorar, para ela sair do quarto. Eu já comprei isso, eu já comprei aquilo, já fiz viagem para ela, já fiz o bolo que ela gosta, já comprei o celular que ela queria. Mas, poxa, você não melhora, eu vou fazer o que mais com você? E tem uma coisa pior ainda, né? Que são as pessoas que procuram ajuda e não se identificam com os profissionais, ou infelizmente profissionais desqualificados. Nossa, e aí acontece uma coisa muito grave, gente do céu, que é a pessoa pensar que o acompanhamento não resolve. Que a terapia não resolve. Exato. Que o psiquiatra não resolve. As pessoas têm mania também de recorrer aos remédios, né? Que não são para resolver, eles são para potencializar o tratamento. Remédio não é feito para tratar, para resolver, é feito para ajudar no tratamento. É igual uma dor de cabeça. Se eu tenho uma dor de cabeça hoje, tá, tudo bem, eu tô sentindo uma dor, não é comum, tomei o remédio. Tive de novo amanhã, tive de novo na semana que vem. Eu preciso ir ao médico, eu preciso saber o que tá me fazendo sentir essa dor de cabeça. Pode ser minha vista, pode ser falta de circulação, pode ser necessidade de esporte, pode ser uma série de fatores, pode ser problema de colesterol, pode ser até, Deus me livre e guarde, mas pode ser até um câncer. Mas a gente tem que descobrir qual a razão para tratar aquilo. A medicação, ela vai no sintoma. Tô sem dormir, sei lá, há mais de 3 dias, tô muito irritada no trabalho, sei lá, quebrei o computador, como você falou. Só que o que acontece? A psicoterapia, ela vai na causa. Vamos lá encontrar. Será que eu quero? Será que você quer? E eu sempre pergunto, você quer? Porque somos nós duas juntas. Eu e você juntos que vamos caminhar. É o fato de corresponder, né? Isso, exatamente. Você está aberto, você quer mesmo, você está disposto realmente, porque vai mexer em muita ferida. E a pessoa muitas vezes não quer, ela quer aquele remédio que você falou. Aí da zona de conforto, exato. né? E aí, por exemplo, a ansiedade. Né? Sei lá, a pessoa está com uma ansiedade que está deprimindo ela também e caminhando para uma depressão. Aí a pessoa ela vem para a sessão para entender. Então, vamos fazer aqui uma analogia. Eu vou ao médico. Chego lá no médico e falo, olha, eu tô com, sei lá, a garganta tá doendo muito quando eu engulo a saliva. Aí ele, olha, Guadalupe, eu vou pedir uns exames aqui pra gente saber o que é. E eu tô vendo se tá com febre também. Aí viu lá que tá com febre e tá também com a garganta. Falou, mas deixa eu ver o que é. Pediu exames. Ele encontrou o porquê da febre. Ok. Aí quando você vem pra saúde mental, você tá com aquela ansiedade, é como se a ansiedade fosse a febre. Aquela ansiedade, ela tá alta. Ela vem de onde? Por quê? Tá, você vai tomar um remédio? Vai tomar um remédio. O remédio, gente, a farmacoterapia é muito importante. Assim, é excelente a tecnologia, a ciência. Tem medicações padrão ouro. Vai ajudar. Mas e aquela questão que tá provocando a ansiedade? Porque o que é ansiedade? Ela é fisiológica, como o colega também trouxe. Ela é fisiológica, o cabelo vai cair. A pálpebra do olho, ela fica, não para. Né? Você começa a comer muito, porque tá só, o teu cérebro está entendendo que é perigo, entende que você consuma alimentos calóricos. Então, veja como é complexo. A gente tá falando de suicídio, de depressão. Então, é muito complexo. Então, senta com um profissional que ele estuda isso. Não fica pesquisando no Google ou na internet. Eu já vi pessoas pegar o remédio da outra. Eu já vi várias. E faz na boca. Já vi várias. Eu já vi receitarem na mesa. Olha. Eu tomo esse remédio, toma você também. Tomei. Mas toma esse. E eu falo, Para com gente, isso. parece que estão dando tic-tac, bala house. Vocês aceitam, gente? Tipo, Aí vai mascarando aquela depressão. Aí vai mascarando. Sabe por que escolher o mês Setembro Amarelo? Por quê? Por causa Olha, pois as pessoas falam, né? Setembro Amarelo é prevenção do suicídio. Por que amarelo? Porque é bonita a cor, porque é ouro, porque é sol, porque ele é que é anti-vermelho, né? Não. No sinal? Não, é o quê?
lá no norte dos Estados Unidos, tem um rapaz chamado Mike. Lá pelo ano ali, mais ou menos, 2014. E ali um rapaz chamado Mike. Ele tinha um sonho, assim. O sonho dele era ter um Mustang amarelo. E aí ele era muito querido e muito bem-humorado e brincalhão ali entre a vizinhança e os amigos. O pessoal passava lá, estava ele arrumando aquele carro, cuidando do carro, lustrando o carro. Mas tudo bem, ele lá sempre brincalhão. Um certo dia, os pais acordaram e ele tinha cometido suicídio. E todo mundo, mas como é que pode? Ele estava aqui sorrindo, ele é um cara tão legal, tá sempre sorridente, tá sempre sei o quê. E a mãe os pais levaram lá pro velório uma fitinha amarela de homenagem a ele, para que as pessoas comecem a refletir quantos Mikes, às vezes, tá acontecendo alguma coisa e você tá achando... Eu não sabia também, não Pois conhecia. então assim, essa questão da prevenção do suicídio, ela é uma campanha no mundo inteiro, porque é no mundo inteiro. Hoje, no Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa comete suicídio. Cada 40 minutos, né? Você viu lá os dados. E no mundo, a cada 40 segundos. E cadê essas pessoas? Estão aonde? Elas estão do nosso lado. Ela está em casa. Está em casa, ela está no trabalho. Mas quando você vê uma pessoa no quarto o tempo inteiro, o que é que você faz? Ah, está usando droga. Ah, é porque é o celular. Aí tá botando... Gente, como ele falou, a melancolia é lá né? E ela é muito antiga. E aí tá achando depressão. É o celular. É muito fácil os pais falarem, né? É o celular, tira o celular. Não resolve, porque ela é uma doença já... Silenciosa, né? É silenciosa. É importante a gente saber disso mesmo, porque a depressão, ela não é igual para cada um. Não é. Não. Enquanto Não existem, adianta. sim, pessoas que vão ficar tristes, que vão se deprimir, se fechar, vão ter pessoas que vão estar extremamente energizadas, Nas baladas. que vão brincar muito, que não vão perder uma festa. Mas isso também é um gatilho ou uma maneira de fuga, né? De poder fugir do que está sentindo. Mas exatamente porque não trata, porque não observa, porque não olha para aquela dor, ela continua a crescer. E infelizmente não tem como se livrar. Né? Enquanto a gente ignora, mais forte ela fica, mais ela atrai os nossos pensamentos para aquele sentido. Enquanto não é tratada a dor, ela vai continuar falando. Então, é essa questão. Eu já vi vários casos, como o Whindersson Nunes, por exemplo, né? Que teve depressão. Eu não sei se ele ainda tem, mas teve uma época que teve. Ainda, porque ela demora muito a melhorar. É 2, 3 anos. E depende do grau, principalmente, né? Depende do grau. Tem delas que são muito graves, tem delas que muito Carrie recorrente. também tem. Jim Carrey também. Padre Fábio de Mello. Paula Fernanda. Então, assim, quem também... Aquela Bruna Marquezine. E ela falou muito o que o Alex trouxe, que falava assim, mas você tem tudo. Você tem tudo. Você está fechando contratos milionários, você está assim, triste, não sei o quê. Porque é uma doença. Porque é uma doença. E aí, quando você falou da questão que as famílias te procuraram, nossa, assim, eu fiquei tão feliz por isso. Porque as pessoas... Eu não tô vendendo a minha sardinha aqui, não. Eu não tô dizendo que tem que ir ao psicólogo, não é isso. Procura, poxa, uma válvula de escape para você colocar para fora. Ressignificar ajuda muito. Exatamente. Aí, quando você falou do esporte, a medicação, ela vai no cérebro e libera lá a serotonina, a dopamina, a ocitocina, ela vai lá. E o esporte, ele fez o quê? Ele também libera. Só como você disse, de forma externa. Porque você falou aí da parte endócrina e da parte externa. Então, a parte externa também, que é esse esporte, ela ajuda muito. E, inclusive, tem muita gente que a cura dela... Porque, assim, ó, a medicação que tu tá tomando... Vamos pensar aqui. Uma pessoa, ela é hipertensa. O hipertenso tá aqui tomando a medicação, não sei o quê, e não tá melhorando a pressão arterial dele. E tem outra pessoa que é hipertensa, está tomando a medicação, está fazendo esporte e se alimentando bem. Olha aí como já melhora. A depressão é do mesmo jeito, porque se tu... só remédio e terapia, acabou. Não, procura um esporte que vai te liberar também isso. Corpo e mente, né? Corpo e a gente mente. está ligado exatamente nisso. Nós fomos feitos para exercer as duas coisas. Mas uma coisa que cura e que causa dopamina... Para. O nome certo do hormônio é ocitocina. A ocitocina é produzida pelo nosso cérebro, mais especificamente pelo hipotálamo. Ela provoca a contração e auxilia na amamentação. Ela ajuda também no tratamento de autismo, Alzheimer, esquizofrenia. E ela ajuda a curar depressão, ansiedade, fobia social. Quer saber como é que você pode produzir esse hormônio? Existem muitas maneiras, mas eu vou contar uma história para vocês de um jeitinho muito especial que você pode entrar em contato e produzir muito desse hormônio. Então, continua a ver esse vídeo. Atos desinteressados. Atos de ajudar. Exemplo. Tem uma história que eu vi, inclusive, no podcast,
um músico que contou que ele entrou na fila do McDonald's, né, desses fast food, e ele teve uma ideia, um volante de, vou pagar o lanche da mulher lá atrás. Aí ele falou com o atendente, falou, olha, eu quero que você cobra o meu e o daquela mulher lá atrás. E quando ela chegar aqui, você fala pra ela que ela é amada, que o carro da frente pagou pra ela e que ela é amada. No cérebro funciona mesmo. E o cara falou, ok, tal, pagou. Ele falou que ele foi embora, ele nem viu ela receber, mas que ele saiu se sentindo muito bem, né? E aí o apresentador fala com ele que isso é a dopamina, né? Que é a sensação que são os atos sem nenhum tipo de interesse que causa dopamina. E olha que interessante, ele causou a dopamina pra quem fez, pra quem assistiu e pra quem recebeu. Exatamente. Existe, inclusive, uma outra história que ele conta na sequência disso, de um rapaz que vai pra um café, tomar um café. E a mulher? A mulher, ele falou que ele não olhou pra trás, que ele não viu como que ela recebeu, ninguém mas sabe a saiu história da mulher, sentindo super bem. A outra história é um rapaz que vai a um café e ele senta e ele tá sentindo uma saudade da mãe e tal, e de repente entram 3 mulheres com uma idade bem aproximada da mãe, e ele fala, poxa, eu queria tanto tomar um café com minha mãe aqui, mas não tem como é que eu podia fazer? Ele olhou e falou, já sei, vou pagar um café para aquelas mulheres, como se estivesse tomando um café com a minha mãe. Diz que ele levanta, vai até a mesa e fala com elas, olha, eu vi vocês entrarem, na hora que vocês entraram eu senti uma saudade muito grande da minha mãe, eu queria tomar um café com ela, mas eu não posso pagar um café para vocês? E diz que elas fazem silêncio, uma delas levanta, para na frente dele, olha para ele e fala, o meu filho morreu tem uma semana e ele tinha a sua idade. Nossa, Os dois se olham, se abraçam e choram. Sabe isso que vocês estão sentindo? É dopamina. Aí eu chego a chorar. Não é? Agora isso aí, isso. a neurociência, ela explica. Se tu tem atividades em que você é voluntário, ou situações de altruísmo que começa daí, no nosso cérebro mesmo, isso já foi comprovado. A área lá que está sendo irrigada mais é a área do sistema límbico das emoções e está sendo liberado serotonina, dopamina e endorfina, que são essas sensações boas. E aí você falou uma coisa importante aí. Sabe por que isso acontece? E olha que ela contou 2 histórias com pessoas. Ela não contou que ela foi lá, sei lá, numa máquina e fez isso, numa loja, não. Foi com pessoas. Porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas estão se conectando com pessoas e também pessoas adoecem pessoas. Se tu A não gente sabe tem se um poder tanto de curar. Exato. como E de aí a adoecer. comunicação, aquilo que a gente estava falando aqui, é a comunicação. O poder está na comunicação. Se tu não sabe se comunicar com o outro, tu vai adoecer o outro pela comunicação. Mas é só uma brincadeira. Às vezes não tem nem intenção. Não tem, exato, perfeito, não tá nem sabendo. É o assédio. O assédio moral, por exemplo, que você também adoece de depressão, você tá sofrendo aquele assédio moral, com brincadeiras, com chacotas, e o cara que tá fazendo tá achando que, porque ele fizeram isso com ele, o tio dele fazia isso com ele também, ele tá achando que é assim, isso. Tem que ser forte, você tem que saber brincar e rir de Isso. você e vá ao grau que cada um quiser rir, não o que você suporta. Então, o maior indicador da tua comunicação é como o outro está se sentindo com o que tu fala. Leitura. Se Exatamente. importar com o outro, né? Mas aí tá difícil. Porque você já ouve, né? Não é? Porque como é que você faz? Como é que as pessoas estão hoje? O mundo hoje tá como, né? Assim, e é tudo bem? A pessoa, ela fala assim, tudo bem. Automático, tudo bem. Você nem ouve. Peraí, eu quero falar. Aí tem um... Eu quero falar. Peraí, tá tudo bem. Hoje, por exemplo, eu peguei o Uber pra cá hoje. E o Uber, eu não conheço bem essa região aqui. E aí o Uber deixou em uma rua... Getúlio Vargas. Não sei, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Colombo. Ele me deixou ali. Eu falei, oxe, mas por que sair rodando? Aí procura. Aí, pois é, né? Então, assim, não tá tudo bem. Então, assim, peraí também. Então, a gente tá nisso, a gente não para pra ouvir direito o outro. Você não quer ouvir. Você quer contar a sua. Se você contar a sua história, se sentindo superior e se brincar, ainda diminui o outro. E vai adoecendo. Se as pessoas soubessem que o grande segredo da cura é se conectar. Né? E a conexão é a troca. A troca não é só dar, é receber, é enxergar. Porque às vezes o outro tem exatamente o que a gente precisa. Né? A história do rapaz que você contou mesmo. Exatamente. E a fragilidade, as dores. Isso a minha avó e minha psicóloga falam muito, que as pessoas se unem muito pelas dores, né? Às vezes por um trauma de família, às vezes por um momento que elas estão vivendo, elas estão condoendo, vivendo daquele mesmo momento, e aí é que elas se conectam. Então, entender e se interessar
pelo que o outro sente, desinteressadamente. Hoje eu parei pra ver, não tô com saco, meu dia foi difícil, eu não quero saber, eu já vi tanta gente, mas é exatamente isso que te tira dessa atmosfera, deixa eu sair de tudo isso que tá me atrapalhando, deixa eu ver, como é que foi o seu dia? O que te aconteceu? Isso aí a gente dá um nome. No mundo inteiro, os pesquisadores estão estudando e foram estudar que fenômeno é esse da ansiedade. De você estar vivendo catastroficamente o que está por vir, que nem vai vir ainda, e está pensando, e está também naquele passado. Foram estudar o que é isso. E aí, tornou-se uma ciência, chama-se Mindfulness. Se escreve Mindfulness e se lê Mindfulness. O que é isso? Não é uma ferramenta para você viver conectado com o agora, como você falou. Me conectar, deixa eu ouvir aqui, deixa eu conversar. Não é. Não é uma ferramenta, é um estilo de vida. E ele faz o mesmo efeito que o Rivotril e que os ansiolíticos e os antidepressivos fazem lá no cérebro. Só que é como o Alex falou, é algo externo. Você desenvolve. Ou seja, eu tô aqui. Não, mas eu tenho que isso aqui. Mas a mensagem. Não, mas o boleto. Mas aquele e-mail. Mas meu filho, não sei o que é a escola. A gente tá assim, né? Mas se fizer assim como você falou, mas deixa eu ouvir. Deixa eu prestar atenção. Olha o tecido da roupa dela, olha o cabelo, olha o tom de voz dela. Olha como ela conversa. Olha o estúdio, olha as cores das paredes, olha o tom do marrom. Olha a textura da mesa. Nossa. Isso é o aqui e agora. Ela tá triste. Não, ela tá feliz. Por quê? Exatamente. Né? Não, mas eu não quero saber por quê. É uma competição. Eu quero contar a minha história também. E se ela contar uma pior, ainda conta a minha pior ainda. Eu vou competir com o meu problema. Se o teu problema tá ruim, mas é porque você não viu o meu. A Alex vai contar o dele. Não, olha, mas ele nem conta, porque a gente já corta pela metade. Não, mas o meu, naquele dia. Aí você, não, mas o meu também. E é uma competição, porque ninguém parou pra ouvir. E é aquilo que tem a ver com o adoecimento. A pessoa ela nem quer a solução do problema dela, você sabia, muitas vezes. É aquela doença de estimação, um problema de estimação, né? Ela não quer. Ela quer ser ouvida. Só. Olha que bacana. Só. Veja bem, é super interessante você falar isso, que para deixar bem claro que a depressão não tem nada a ver com a falta de Deus. Nada. Que bom você falar isso. Alex, fala de novo, por favor. Nada. Por favor, que maravilha ouvir isso, por favor. A depressão não tem nada a ver com a falta de Deus, gente. Nada. Que maravilha. Não tem nada a ver com a falta de Deus. Sim, só para você ter uma obrigada. ideia, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Elias. Elias foi um profeta muito significativo na Bíblia. Em determinada época, eu só vou resumir uma parte. Em determinada época, ele tinha acabado de matar, junto com o povo dele, 450 profetas de Baal. Que era sempre uma guerra que tinha na época para erguer o nome do Senhor e o nome dos outros profetas. Então ele tinha matado 450 profetas de Baal, que eram de uma outra comunidade, era de um outro vilarejo. Sim. E mesmo ele fazendo isso tudo, uma rainha que chamava Jezabel falou que ia matar ele. Uma rainha falou assim, por causa dessa palavra dela, que foi lançada por ela, ele ficou em depressão. Ele subiu, na Bíblia fala, sentiu muito medo, entrou em pânico, subiu para os montes e queria a morte. E pediu a morte, encontrar a morte. Ele queria tentar suicídio, na verdade, né? Aí subiu e pediu a morte a Deus. E naquilo ele adormeceu. E queria morrer, adormeceu. Numa dessas, na Bíblia fala que veio um anjo e pediu para ele se levantar. Se levante. Ele não queria se levantar. E aí, o anjo colocou para ele água e pão. Água e pão. E ele levantou, comeu e dormiu. E numa dessas que ele comeu e dormiu, ele foi levado em espírito a Deus. Até aí, o que dá pra gente poder entender? Que olha pra você ver. A pessoa, quando tá nesse período, ela precisa mesmo de se alimentar, de ter cuidados. Mas o cérebro de não quer. Toda essa parte aí. E uma dessas partes, quando ele foi levado a Deus, Deus falou com ele aqui, o que você faz aqui? Fala. Olha. Pode falar. Aí ele começava a falar, pode falar, o que você quer fazer? O que você faz aqui?
E Deus não precisava de fazer. Era uma pergunta retórica de Deus. Deus sabia de tudo que estava passando. Exatamente, Mas por quê? Mostrando o quê? Falar. A Ser ouvido. necessidade daquela pessoa que estava em depressão falar. Olha que lindo. Fala. E olha que eu tenho dificuldade de conseguir relacionar essas questões assim com... Que bacana. Exatamente. Aí ele falou, Senhor, não era possível. Eu acabei de matar 450 profetas e por causa de uma palavra de uma mulher, e eu sou fiel ao Senhor, eu sou isso, e eu tô na guerra. Aí começou a falar mesmo. Aí Deus falou assim, mas você pensa que esse problema, o seu é o maior problema de todos, não é? Tem mais 5.000 e tantas pessoas do mesmo jeito que você. Tem mais milhares de pessoas como você. Você não tá sozinho. Você não tá sozinho com isso. Então tem muitas pessoas que é assim. Não precisa preocupar que não é só você, não. Eu tô de olho em tudo. Que bacana, Aí ele voltou né? em espírito e seguiu o caminho dele. E na palavra de Deus fala que Elias foi o único profeta que foi levado, arrebatado a Deus sem morte. Então, assim, para mostrar que não é... O poder de falar é muito grande. Ele é muito grande. A comunicação é poder. É com poder. Você vai no psicólogo. Eu tava até falando com a Cris ali fora que eu já conversei com várias pessoas. Eu nunca fui no psicólogo. Sei. Mas eu conversei com várias pessoas que foram. Eu falei, e aí, como é que foi? Rapaz, eu cheguei, mas não conta como é que foi, porque eu sou muito curioso. Ele falou assim, eu cheguei lá e me perguntou como é que tava, esse negócio tudo, mandou falar. Tá, mas falou que tanto. Ele falou, uns 5 minutos, mas de 1 hora. E o cara é bom demais, rapaz. Olha, Por tá quê? vendo? Você fala. Mas é legal. A terapia, você fala. ela faz mapeamento. É. A terapia, ela o que ela é? Ela é um espelho. Existem crenças de pessoas que pensam, o que é a terapia? A terapia, a pessoa vai te aconselhar. Isso é um grande mito, porque, na verdade, o terapeuta ele vai refletir você. Ele vai fazer perguntas e ele vai te ajudar a encontrar você mesmo. Do outro lado, se talvez seja bem retrógrado, né? Bem antigamente, quando você era criança, quando você viveu certos momentos, ele vai te ensinando a identificar cada vivência, o que aquilo ali te fez pensar, como que você se sentiu, aonde que isso até hoje afeta você, por que você se sente de certas maneiras. E o ponto de inflexão aí, na verdade, é o quê? É que nesse momento que você está falando isso, que está acontecendo, a pessoa tá falando lá dentro, tá colocando para fora, ela tá aprendendo. E chora, né? Ela tá aprendendo o que nunca ensinaram a ela. Ela se ouvir. Ela tá se ouvindo. Ela tá ali parando e se ouvindo com consciência. Porque a gente tá falando as coisas, não tá nem percebendo o que tá falando. Então ela parou. Então, peraí, então estão me ensinando que o que eu falo é importante? Tem uma pessoa na minha frente aqui ouvindo e validando os meus sentimentos, que o que eu tô sentindo... Porque tem gente com chicote na mão. Tem gente na vida se chicoteando o tempo inteiro e se apedrejando o tempo inteiro, porque errou uma coisa, porque falou daquela forma. Então você sentar ali e falar, então eu posso errar? Pode. Então eu posso também sentir raiva pelos meus pais? Pode. A pessoa sai dali, tira o peso das costas. Porque a gente cresceu ouvindo o quê? Que pai e mãe é algo assim, divino. E eles são humanos como a gente. É a gente que coloca um ideal neles. E eles também, às vezes, estão cobrando o ideal de filho. Que não existe. Lá dentro, tu descobre isso. É libertador. Tu vai continuar honrando teu pai e tua mãe, respeitando eles, só que sem peso e sem culpa. Sem tensão. Isso tem que ser natural, né? Isso. Natural. Também entender, porque tem gente que tá até hoje, tem adulto que tá até hoje. Tem um filme, gente. Se escreve Mini, Mina, né? Que tá na Netflix. O filme, ele é na guerra. É na guerra, mas o filme é todinho sobre psicologia. Olha. Só mexe com psicológico. Quero ver. O cara o tempo inteiro, essa parte eu posso falar, o cara o tempo inteiro com o pé em cima de uma bomba, de uma mina. E aí, o filme faz você refletir o quê? O filme. Ele fica ali preso numa bomba. E o que é a bomba? As emoções. Os conflitos dele com o pai, com a mãe, com a esposa, com a profissão dele, com um monte de coisa que a gente carrega essa bomba. Depois que ele se libera em algum momento, aí ele consegue caminhar em frente. E a gente vive muito assim com pai e mãe. E é o que tem na sessão, é o quê? As pessoas, elas, não, mas meu pai não me deu isso. Mas minha mãe faltou me dar isso. Aí você tá com 30, 40 anos esperando vir, que não vem. Aquele pai, aquela mãe não vai dar porque eles não receberam também. Ele não me cobrou, porque se tivesse me cobrado, se tivesse feito assim, o assado. Isso, eles não tiveram aquilo que tu tá querendo. E tu fica presa. Inclusive, isso, Bert Hellinger, ele fala disso, porque ele só estuda relacionamento. Filho e pai, mãe e pai, família. E ele fala,
que o sucesso da gente está muito relacionado com o quanto que você solta as correntes que tá presa com teu pai e com tua mãe. Corta os cordões umbilicais, Se né? tu não conseguir... Tem pessoas que hoje não conseguem nem cobrar direito uma sessão, ou sei lá, é um profissional, ele não consegue cobrar um valor alto, porque ele não quer ter sucesso na vida, porque senão ele não tem o sangue no olho ainda, ele não consegue pegar as rédeas da vida ainda, porque ele não quer sair da casa dos pais e da mãe. Ele quer continuar ali ainda. Eu sou filho da minha, não sei o quê, eu tenho 40 anos, eu moro com a minha mãe ainda. Então, eu, Guadalupe, quero continuar assim ainda. Então, eu não posso cobrar alto, porque eu não quero ter sucesso na vida. Eu quero... Então, isso, a pessoa, quando senta na sessão, ela vai encontrando isso. Ela vai se conhecendo, vai descobrindo. E lá ninguém... Eu não fiz faculdade, especialização, pra eu estar dando conselho a ninguém. Não, quem dá conselho é os colegas, é na mesa de bar, é nas calçadas. A gente estuda o comportamento, os processos mentais. E primeiro também, ver o que é que está disfuncional. Que às vezes nos relacionamentos, tu só se relaciona com um relacionamento que tu tem prejuízo, que tu sofre, que o cara deixa um rastro na tua vida de problema. E tu não sabe o porquê. Tu tá achando que é ele. A mulher senta lá, porque Guadalupe, foi ele. Ele que realmente, que fez comigo. E lá você vai entender que não. Foi o jeito que você se relacionou, que você contribuiu para isso. Eu acho fantástico o seguinte, graças, né, a esse tempo que eu faço acompanhamento, eu um dia cheguei para minha psicóloga e falei, olha, eu tô passando por uma situação, a pessoa tá fazendo isso, ela quer causar isso em mim, e eu tô vendo a intenção dela. Ela falou, essa pessoa só aciona isso em você porque você tem isso. E eu acho fantástico legal, como é libertador. Independe da atitude dos outros. Quando você entende o que acontece dentro de você e você aprende a lidar com aquilo, você não ninguém tem controle de você. É simples. Não, peraí, realmente, essa sensação ela é minha. Por que eu tenho essa sensação? Porque eu quero o controle da situação. Eu quero sentir segura sobre o outro, que é uma ilusão. Não existe controle. E a partir do momento que eu percebo, não, eu não posso controlar o outro. O que eu posso fazer por mim para que eu esteja bem? Eu posso cuidar de mim nisso, naquilo. Enfim, você sai. Aí você se envolve com vários relacionamentos, aí vai desenvolvendo uma depressão, porque tá percebendo que tá acumulando só sofrimento. Aí a gente vai sentar com a pessoa e vai... Tem alguns casos, por exemplo, certo, mas assim, fala um pouco, como é assim? Como era quando vocês saíam? Eu sentava, aí ele pegava assim o cardápio, assim, puxava pra ele assim, vai querer o quê? Aí eu dizia, tanto faz. Você escolhe. Tanto faz, achando que é a boazinha. A boazinha, a legalzinha. Tanto faz. Não, peça o que você pediu pra você. Vamos pra onde amanhã? Não, você que sabe. E aí você vai ensinando ali... Você que tá reeducando de forma... ele, né? Exatamente. É isso aí. Nós ensinamos as pessoas a tratarem a gente. Não é? Exatamente. Vou dar um exemplo aqui, que assim, é muito famoso no mundo da psicologia, né? Que é o filme da Alice no País das Maravilhas. Tem. Mas assim, um ponto que eu vejo poucas pessoas falarem, mas é o ponto crucial do filme, desculpa, vou contar essa parte, onde ela vai dentro do universo, ela se descobre, né? A história é ela se descobrindo que ela não quer ser o que os pais querem. Ela tá cortando os cordões umbilicais. A família quer que o pai morreu e para que eles não aminguem, né? Morram na pobreza e passem dificuldade, ela precisa se casar com o duque que ela foi prometida a vida inteira. Só que ela chega no lugar, na família, ela não aceita, ela não gosta do duque, ela não quer aquela situação, ela olha pra irmã casada, o marido traindo a irmã, e ela, meu Deus, eu não quero viver isso. E ela entra em pânico, bate a cabeça e vê um coelho e foge. E quando ela entra naquele universo todo, o filme vai dando dicas. Primeiro, ela é grande demais ou pequena demais, ela nunca cabe, né, pra situação. Ela tá sempre crescendo, subindo, nunca ela tá ideal. E as pessoas falam, você não é a Alice de verdade, você não faz, não é você. E ela fica, mas já falaram que eu não sou, que eu sou, até que ela começa a tomar conta da própria vida, falando, não, peraí, sou eu sim, eu sou a Alice, e eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho que eu devo fazer. E o filme vai dando dicas até que chega uma hora que a Rainha Branca fala com ela, olha, tem o Godard, ela, mas eu sou incapaz de matar um animal. Ela tudo bem, mas olha, pra gente poder se livrar, tem um gigandeiro, esqueci o nome do tal do dia, que tem que matar o Godard. Vamos ver quem que vai matar? E abre a carta, é ela que tá matando. Ela, não, mas eu sou impossível. E aí chega uma hora que ela fala, olha, você pode não querer matar, mas a única chance de você conseguir superar
é você matando o seu julgandade, que é, na Que é. verdade, os seus maiores É. traumas, os seus maiores medos. Só você pode enfrentar, só você pode te tirar de lá. Não tem mais ninguém que pode te salvar. Você viu isso tudo no filme? Olha que legal. Eu não vi Esse nada filme, pra pois isso, é, não. tá Pô, é vendo? filme de doido. Pois é, psicologia é muito bom. Pois é. Que E aí, macaco sobe pois coelho desce, é, mas que o é isso? filme Mina, ele parece um pouco isso aí também, o filme Mina. E aí, aproveitando esse gancho aqui que ela trouxe as fábulas, As fábulas. essas histórias que a gente cresce ouvindo, e a história da Branca de Neve tem tudo a ver com que a gente não sabe dizer não. A gente não sabe dizer não, a gente não sabe ouvir um não, a gente não sabe lidar com não. Não sabe, fica todo mundo agressivo. Por quê? Porque na história da Branca de Neve, começa com aquela rainha lá no espelho. Ela faz, espelho, espelho meu, tem alguém mais linda e bela do que eu? Oh, minha rainha, tu és a mais poderosa de todas, só tu és a linda do reino. Ela adora ouvir aquilo. Aí perguntando todos os dias. Um certo dia ela pergunta e ele fala: oh, minha rainha, sinto muito falar-te que não és tu a mais linda de todas. Agora é a Branca de Neve. E aí, os 7 anões que viviam lá cantando felizes não tiveram mais paz, vão pro terror, vida ameaçada, Branca de Acabou Neve. o reino. Acabou. Porque a gente não sabe ouvir, não. E com criança, isso tem a ver com adoecer. Se eu não sei ouvir o não da vida, eu vou adoecer. Eu tenho que desenvolver resiliência, que inclusive é uma ferramenta que ela é prevenção para a depressão. Você saber ouvir não, você desenvolver resiliência, que resiliência é você saber ouvir o não das pessoas e também dizer não. Tem gente que não sabe dizer não, vai só afundando e vai ficando ali depois sobrecarregado mentalmente. Perigoso, né? Você não saber falar não. É perigosíssimo isso. E aí Tão você comum. guarda, vira uma raiva, porque você não quis dizer lá, você não conseguiu dizer um não lá, mas aí você chega aqui em casa, aí com aquela raiva guardada. Você se sentiu violado, mas você Exato. mesmo não colocou os É, limites. mas a culpa é daquele, é de A, é de B, de todo mundo, menos a minha. Isso é psicologia. Isso é psicoterapia. Por isso que é bacana aqui a gente esclarecer para as pessoas com essa linguagem assim, porque as pessoas às vezes acham que psicologia, olha, eu vou chegar lá, ela vai me avaliar, vai dizer que o que eu fiz é errado, que eu traí, eu tô errado, que eu tô tomando algo que é errado. Não, não é isso. A gente vai sentar junto com a pessoa, pegar na mão dela como um trabalho de formiguinha, para ir conseguindo desenvolver a comunicação dela. Porque comunicação é poder. Quer ter poder? Quer? Desenvolva a sua comunicação. Isso aí engloba autoestima, engloba resiliência, engloba muita coisa. E eu vejo muitos nas empresas, por exemplo, que eu faço o trabalho de psicologia organizacional. Eu trabalho em ambientes muito engenheirados, né? Que tem muitos engenheiros, construção civil. E aí eu percebo que eles crescem com muito perfeccionismo, claro. Ninguém quer querer um prédio torto nessas coisas. Então, assim, eles crescem com muito perfeccionismo e é como se o cérebro fosse ficando bom para os números e não para o lado de humanas. E eles vão também fazendo isso com eles também o tempo inteiro. Eles vão deixando de lado as emoções, lidar com sentimentos, com os relacionamentos. É tudo muito assim, é muito prático, muito curto, muito dos números, muito de exatas. Olha, você falou um negócio muito interessante. Eu sou engenheiro civil. Hoje eu tomo conta de uma obra que tem aproximadamente 50 pessoas. Sim. E são todos homens, quer dizer, tem homens e mulheres. No meu escritório trabalham mulheres. E é tão engraçado que eu sempre atentei muito para esse lado, sabe? Porque um simples bom dia... Ai, maravilha. Você dá a pessoa, Porque você não fala tem. assim, como é que você tá? Você dormiu bem essa noite? E a pessoa começa a falar. Já teve gente que deu chegar e perguntar assim, bom dia, você tá bem? Como é que você tá? E colocar a mão no nome da pessoa, a pessoa chorar. Começa a chorar. Mas é porque as pessoas estão precisando. Tá vendo? Chorar. Ah, mas o engenheiro falando isso, gente. O engenheiro falando que é raro fazer isso, que nem bom dia, às vezes, eles dão, assim. Porque é um ambiente tão técnico, né? E eu fico assim, cara, o que tá acontecendo? Tal. Aí começa a falar, e depois isso aí fica bem. Aí o encarregado dele fala assim, bicho, você foi conversar com um cara lá e melhorou o dia aí e tal. E eu sem saber o que era, mas assim, é por causa disso mesmo, não é por causa, é só disso. As pessoas estão perdendo o temor a Deus, estão perdendo a humanidade mesmo, né? Porque assim, quem é Deus? Assim, né? Quem é Deus? O que é que Deus ensina? Porque todo mundo fala desse nome, cara. Todo mundo, o tempo inteiro hoje, se você parar pra pensar, você já ouviu esse nome umas 50 vezes. Elas falam, não sei o que, Deus, mas quem é Deus?
É preciso clarear isso. Mas quem é Deus? Não, Deus é um cara que ele gostaria, uma pessoa, assim, que é um ser que gostaria que as pessoas amassem umas às outras. Entendeu? É uma pessoa que gostaria que você olhasse mais pro outro. Amasse o próximo como a ti mesmo. Mas eu me amo? Eu não me amo. Quando a gente viaja de avião, para quem já viajou, né? Já. Tem um momento, né, que as aeromoças falam. Se caso houver pressurização dentro do avião, vão cair máscaras à sua frente. E você deve colocar a máscara primeiro em você e depois ajudar o outro. Essa é o maior, vamos dizer assim, demonstração, ilustração de ajuda, né? Sim. É impossível ajudar alguém quando você precisa de ajuda primeiro. Exatamente. Claro, a gente está num momento onde todos precisam de ajuda. Então, em primeiro passo, a gente precisa se conhecer e entender o que acontece com a gente, onde que a gente precisa se cuidar, porque o que está acontecendo hoje no mundo, né, é que as pessoas estão procurando terapia e fazendo terapia para aprender a lidar com as pessoas que precisavam fazer e não fazem. Então, em primeiro passo, para quem quer, só para quem quer realmente ter uma qualidade de vida maior, para quem quer sair dessa dor, desses sentimentos, desses atormentos, desses fantasmas que vivem na cabeça, se conheça, se responsabilize pelo que você está vivendo, não como você seja o grande culpado, mas que você é dono da sua vida. Aprenda a saber aonde que dói, o que dói, o que está imperfeito e está tudo bem de ser imperfeito, o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado. E dali, quando você olhar para você, você vai saber identificar nas outras pessoas e assim ajudar elas com o que elas estão vivendo, com o que elas estão passando, para poder, né, a gente sair desse momento. Eu acredito muito que a gente está numa fase do mundo em que a gente está muito mais próximo de ajudar e de ser ajudado do que em qualquer outro momento. Porque nunca houve uma necessidade tão grande de olhar para si. Né? Exatamente. Quando você fala cuidar de mim, só o fato de eu estar cuidando das minhas emoções, das minhas feridas emocionais, das minhas questões que me colocam para baixo, que tiram meu sono, que me deixam ser essa pessoa irritada, ou ser uma pessoa sem paciência com o outro. Quando eu cuido de mim, eu já estou cuidando do outro já. Porque suas atitudes mudam. Só em fato de fazer a terapia em dia, você vai lá e faz. Senta lá, faz a terapia, você já está cuidando de si para poder também cuidar do outro. Porque inteligência emocional é isso. É eu saber cuidar das minhas emoções. Depois eu falo, poxa, me arrependi, falei com raiva. Mas machuquei o outro já. O tempo não volta. Então, quando eu cuido da minha raiva e sei lidar com as minhas emoções, conheço meus gatilhos. Então, por exemplo, você falou fazer terapia para conviver com pessoas que deveriam estar fazendo. Eu vejo muito essa frase relacionada com os mais de idade, as pessoas que têm mais idade. Porque antigamente não se tinha essa visão, nem pedagogia, nem psicologia, não tinha isso. Nem neurociência. E psiquiatria era um estigma que tinha. Então, as pessoas que têm mais idade, elas têm a mente mais rígida e dificilmente elas vão querer realmente sentar no psicólogo. Então, se tu convive com uma pessoa que tem mais idade do que você, é importante você sentar e você buscar em você. É a questão da minha autorresponsabilidade. Então, deixa eu cuidar de mim, que eu não vou mudar o outro. Mas você, não, porque ele tem que mudar. Porque ele faz isso. Porque... Não vai. Você tem que aprender a lidar com aquelas situações. E aquilo é teu também. Incomodou, doeu, leva pra casa que é seu. Uma frase que fala assim: eu pensava que o mundo precisava mudar. E quando eu mudei, eu vi que mais nada precisava mudar. Olha que lindo. Quando a gente passa a enxergar... Lindo, viu? Eu pensava que o mundo precisava mudar. E quando eu mudei, eu vi que mais nada precisava mudar. Que lindo. Entendi muito não, mas é bacana, né? Porque a gente acha que o mundo tem que mudar, na verdade. Tem que mudar. Eu tenho que chegar lá e as pessoas não falaram como eu gostaria. Mas o Alex não fez o que eu queria. Fulano é assim, né? Eu vivo incomodada com tudo. Eu vivo sempre me incomodando e reclamando, querendo que você mude, que as pessoas mudem. Quando eu vou na terapia, eu começo a perceber. Eu tenho um vazio muito grande, eu sou uma pessoa muito insegura, eu sou uma pessoa que não sei lidar com as minhas frustrações. Eu quero controlar tudo. Eu quero ter o poder de tudo. E aí você vai ver que não é o mundo, que é você. A psicologia traz pra gente, nem falo assim como ser psicólogo, como quando você se conhece, ela traz pra você a visão de se enxergar no lugar do outro. Um exemplo, uma história. Uma mulher vai ao aeroporto e compra um biscoito
Senta pra esperar o voo, o homem senta do lado dela. Ela abre o pacote de biscoito, pega um biscoito. Na sequência, o homem pega um biscoito também. Aí ela olha e fala, nossa, que cara folgado, quem que esse cara acha que é? Tudo bem. Aí ela pega mais um biscoito, daí a pouco o cara pega outro biscoito, e assim eles vão até que chega no último biscoito. Ela, irritadíssima com o homem, ele oferece pra ela o último. Ela olha pra ele e pensa, meu Deus, que homem sem noção. Toma o pacote e sai com ódio pra pegar o voo. Quando ela vai pegar o passaporte, ela abre a bolsa, ela reconhece o pacote dela dentro da bolsa. Ela tava comendo o biscoito dele o tempo todo. Olha! O que é engraçado é o seguinte, às vezes a gente pensa que a gente tá numa situação onde a gente tá sendo invadido, direito, né? a gente tá agredido e a gente reage com raiva, sendo que na verdade a gente não tem a percepção de saber Nem olha, né? que às vezes a gente é que tá posicionado no lugar errado ou que o outro tá vivendo algo. É um momento que a pessoa tá vivendo. Um exemplo que acontece muito, casais estão se separando. E aí eles começam a sentir que um odeia o outro, que um quer atingir o outro, é raiva. E na verdade, às vezes, é só o reflexo da dor. Né? De como cada um enxerga. Poxa, a pessoa tá reagindo daquela maneira, ela tá te agredindo, ela tá te atacando, mas é porque ela tá se sentindo na necessidade de se defender e ela acha que o único mecanismo de defesa é o ataque. Então, ela tá tentando, por exemplo, chamar sua atenção, ela vai criar uma briga com você, porque é uma maneira de ter sua atenção, de ter você ali inteiro, mesmo que com raiva, de estar ali brigando, mas eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo, você tá sabendo, a gente tá ali, eu tô gastando tempo com você. É subconsciente, isso não é racional, a pessoa não sabe que tá fazendo isso. Mas é assim que acontece. Então, as pessoas vão alimentando essa reação de maneira ruim, negativa, mas porque elas estão buscando outra coisa. Elas estão buscando atenção, elas estão buscando uma pessoa inteira, elas estão buscando o resto do que ela pode tirar daquela pessoa. Porque, no fim das contas, a indiferença é o que, de fato, mostra totalmente o desligamento, né? E é verdade. Essa busca por uma ajuda profissional, psicóloga, é tão importante. Só pra você ter ideia, na parte de esporte, Ana, os atletas treinam tanto, hoje a gente treina tanto, todo mundo tem uma carga tão excessiva de esporte, que a única diferença que faz é na parte psicóloga. Como assim? Um exemplo, Tá. eu treino 8 horas por dia, você treina 8 horas por dia, só que por que ele não vence nenhuma luta? Porque sim. a parte psicóloga. E tanto que hoje já tem uma demanda muito grande, tanto que tem muito psicólogo esportivo. Tem. Porque as pessoas estão cada vez mais aderindo a isso, porque está entendendo e não sabe por que não está perdendo. Porque às vezes uma derrota na vida de um atleta acaba com a vida dele. Acaba com o legado, acaba com tudo. E campeão que é campeão, ele é feito de derrotas e vitórias. A soma, né? A soma, você não pode estar acostumado A perder. nem acostumar a perder. Porque senão aí acabou. Aí você não vence mais. Você tem que entrar pensando que você já vai ganhar. Aquele negócio tem que estar na sua cabeça daquele jeito, assim. Eu tô falando assim, você tem que confiar naquilo que você treinou o tempo todo, saber que aquilo vai dar certo, tudo. Porque se você chegar a ter uma desconfiança de você, isso aí é uma regra do esporte, sabe? Isso tem que levar para a vida também. E por que eu gosto muito de esporte, Ana? Em Guadalupe? Porque lá não existe mentira, lá não existe classe social, lá não existe diferença étnica, não existe nada. Então, assim, eu sou bom naquilo que eu faço, eu quero... Você então tá, vai lá, disputa um campeonato lá, deixa eu ver então. Ela é 1 contra 1. Se você é bom, então você vai lá e você vai mostrar. Mas tem homem que acha que é bom na rua batendo. E não é, cara. E essa é outra parte. A gente tá falando. O Rickson uma vez falou, se você quer saber se você é bom mesmo, porque é fácil você bater em quem não sabe lutar. Interessante. Agora, você quer saber se é bom? Entra na academia, coloca uma luva, vai lá pra dentro do octógono, bate. Bater em mulher é fácil. É facinho. Né? Isso é interessante E mesmo. isso pra mim não é um homem. Te juro que não é. Isso é covarde, né? Quem em sã consciência, você vai bater numa mulher. Pois é. E mais assim, ele se acha um fortão ali. É um e fortão, acha que é né? tudo. Tanto que eu lembro aqui esse negócio de bater mulher e a mulher ter esse controle da autodefesa é muito interessante, porque chegava época que antecedia o carnaval, você acredita que a gente fazia aula ali só de defesa pessoal? Muito bom. Eu sempre mulher. tive vontade. É muito E bom. é necessário, ainda a gente tá num momento que tá assim,
muito difícil para a mulher, né? Porque ainda... Cada vez mais, né? Existem situações, vou falar de coisas simples, que a gente até chegou a conversar um pouco mais cedo antes da gente começar a gravar, que é a libertinagem dos homens de pensar que tá tudo bem, né? A mulher, eu tô numa festa, a mulher me deu atenção, ela tá querendo ficar comigo, ela quer que eu tome uma iniciativa. Um romantismo falso, né? De, deixa eu tomar iniciativa e dar um beijo na mulher e puxar a mulher. Às vezes a mulher não quer e se sente invadida e fica aquela situação. Várias situações. Às vezes, tá todo mundo se divertindo, vamos dançar, não sei o quê. E daí a pouco já tem uma pessoa que tá puxando, tá achando, ela dançou comigo porque ela me quer e tal. Sabe? É entender o limite mesmo, né? E isso já é um nível de agressão muito grande, né? Que é a mania de alguns homens acharem que eles têm essa liberdade, né? De tocar, de pegar, de fazer. Às vezes quer criar uma intimidade maior, aí pega na mão, pega no braço, vai puxando, assim, sem ler o outro, sem saber se é isso mesmo que ela quer. E não sabe ouvir um não. É como a fábula da Branca de Neve. E não sabe ouvir um não. Um não pra ele fica violento, se você fala um não. E aí o Alex falou uma coisa interessante, que fica treinando muito, assim, 8 horas por dia. Eu sempre tive uma curiosidade. É verdade que quando tá treinando, assim, esses períodos que vai ter campeonato, alguma coisa, é verdade que a pessoa não pode fazer sexo, essas coisas? Eu já vi, olha, não pode. Não é que não pode fazer sexo, é o que acontece. Ali você libera hormônios ali que te enfraquece, né? Te relaxa. Te relaxa. Faz sentido você mesmo. Tem que manter-se sempre bem concentrado e com bastante nervo mesmo, raiva mesmo, que aqueles hormônios ali seguram, né? Então tem que ficar muito tempo com raiva, com tudo preso ali, assim, te né? deixa em estado de alerta, Estado né? de alerta, né? Eu vejo isso até mesmo no próprio futebol. Meu filho joga e, assim, às vezes o pai vai provocando ele. Eu falo, deixa ele, tem que ir tranquilo. Ele fala, não é bom ele calmo demais. Porque se ele vai calmo demais, ele meio que pangua no jogo, sabe? E quando ele tá alerta, ele tá atento nos outros jogadores, ele tá atento no que ele tem que fazer, ele tá ligado na bola e tal. E eu fico, tipo... Qual que é a primeira sensação que a gente tem depois de fazer um amor tranquilo, beleza? Tranquilidade, relaxar. Então, aquilo ali não pode ter no esporte. Então, quem quiser o esporte já tem que pensar nisso. Será que eu consigo ficar muitos dias? Tem que pensar isso aí já, né? Tem gente que assina um contrato, mas e se fizer escondido? Não, tudo bem, mas se prejudica, né? Tem, mas vários se prejudica. Casos. Mas assim, aí tem que ser você. Diminui Hoje o em dia não tem rendimento. esse contrato assim mais não, esse contrato leonino assim não tem mais não. Mas assim, é interessante porque quando a gente vai para um camp, tem dia que você fica assim, 15 dias isolado só treinando. Você só treina, vai pra casa. Sim. Treina, vai pra casa. Tanto que aí é em contrato proibido você andar de moto, ter negócio, ter alojamento muito longe, porque às vezes você pode sofrer ali algum acidente, esse negócio todo. Então, muitas das vezes, por exemplo, o Charles vai lutar sábado agora. O Charles do Bronx vai lutar. Eles já estão lá em Abu Dhabi já tem uma semana. Quando o Borrachinha, que a gente treina junto aqui, quando ele foi disputar o título, na época eu até ia também. Mas eu tive uma outra luta no primeiro período que eu tava lá. O pessoal saiu daqui 15 dias antes também. Faz realmente um preparo, né? Preparo e assim, então 15 dias, só lutadores, só então negócio. Tá. Então aí tudo com raiva lá guardada assim. Entendi. Sexuado, porque você não lembra nem nada. Nem lembra, tá focado. E aí você falou uma coisa do treino também, que é importante psicológico. E aí eu lembrei agora do 7-1. Sim. Eu acredito que esse 7-1 teve essa questão psicológica aí. Totalmente. Não é? Totalmente. Você viu isso também? Porque eu vi isso assim, vi gente do céu. E, novamente, eu não vejo falando que estão com psicólogo. Eu não vejo falando. Não, mas será que estão? Ou vão repetir a história, né? Sim, eles têm psicólogo lá, mas hoje aí já tornou uma outra parte onde que eu vejo que hoje já ninguém luta pela nação, assim, nossa. Não tá mais não, né? Não, se eles ganharem ou perderem... Já estão com o dinheiro na conta já, né? Já tá com o dinheiro na conta, já tá tudo. Ninguém, a maioria dos jogadores, eu te juro que eu mesmo... Olha, com licença, vou discordar. Fale. Se eu conhecer 50% do pessoal que hoje tá na seleção, de acompanhar eles jogando, é muito. Eu não conheço, antigamente eu conhecia. É outro esquema, né? Vou levar uma outra perspectiva. Fala aí. Grande campeonato, é um título. Para nós brasileiros, né, é realmente um momento que
pouco, nós temos Pra poucos nós, sim. momentos, mas a gente é patriota nessa hora. Certo. E é um campeonato, querendo ou não, que pra todos é interessante. É interessante pro Brasil, é interessante pro jogador ter esse Pra título. economia. É interessante pra ele como atleta, como empresário, pra economia, pra tudo. Então, assim, por mais que as pessoas não estejam tão patriotas, ainda existe um grande valor. Não, e outra coisa, eu concordo, corroboro com as coisas que você está falando. E também não estou generalizando o time todinho, não. Eu só estou falando que hoje não antes, tem a mesma entrega igual antes. como Isso antes. parece mesmo, parece que é claro e evidente. O pessoal ia para seleção antigamente e às vezes não recebia nem metade do que o pessoal recebe agora. E o pau quebrava, eles lutavam por nação. E hoje também as pessoas estão atrelando a imagem do jogador com questões políticas, com questões pessoais, porque não traiu a tem mulher, visibilidade, porque bateu né? na mulher, porque não sei o quê. Então, assim, hoje em dia, a tua marca, o teu nome está muito relacionado com a tua profissão. Antigamente, nem tanto. Aquele rapaz, aquele lá que batia muito na mulher. Que batia muito a mulher. Elza Soares. Quem era o marido dela? Garrincha. né? Garrincha, pronto. Então, Garrincha, nossa, assim, era o cara. Mas ninguém vê isso, né? E ela conta. Porque se fosse na época de hoje, não vou assistir não esse jogo. Vou não, porque esse homem vai bater na mulher dele. A gente já ia ficar assim. Então, antigamente, não tinha essa de você relacionar a vida pessoal do cara tão fortemente como hoje. Como hoje, é né? verdade. Então, eu acho que tem muito isso também. As pessoas elas ficam sabendo o que ele tá fazendo, que tá na audiência não sei aonde. Mas eu concordo, Luana, com você, nas coisas que você falou. Assim, para nós é isso o país aí da mesmo. gente, né? Ainda existe até para os jogadores, porque eles ganham muito dinheiro. a Quanto maioria mais deles. classificados, bem classificados eles ficam dentro do campeonato, né? Mais bem remunerados eles são. E é outra coisa também que colabora para esse período, né? Para essa questão de depressão, que, querendo ou não, é mais uma oportunidade, né? O futebol, o esporte, assistir também, que gera, né? Essa sintonia, essa energia Sim, entre as pessoas se reunirem. E não é? refazer algumas emoções, né? De realmente estabilizar, sair desse momento triste e tudo mais. E assim, fica hoje de aconselhamento. Primeiro, quero agradecer vocês por terem vindo, por toda a colaboração. Adorei. Espero, e quero vocês mais vezes aqui com a Adorei. gente. Você que assistiu ao nosso programa, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo de mais canais, mais episódios que a gente vai lançar para vocês. Vai ter muitos outros assuntos muito legais, preparados especialmente para vocês. Para quem ainda está vivendo, que já sabe que tem depressão e que já sentiu vontade de desistir, ou para quem ainda não sabe o que está acontecendo, que está se sentindo ansioso, que está sentindo uma alteração, não deixe de procurar ajuda. Fala sobre o que você está sentindo. Procura um amigo, procura alguém, procura um profissional, conversa sobre o que você está sentindo, procura ajuda. Não fica sozinho, tá bom? Obrigada por tudo, um beijo para todos e até a próxima.